Pode. Amém, irmãos? Graça e paz. Obrigada, Pai. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, ó Deus. Te agradecemos, Pai amado, pelo que Tu és, Senhor, pela Tua presença na nossa vida, ó Pai. Queremos Te pedir que nessa hora, Senhor, Tu venhas encher esse lugar, Pai amado, contemplar as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, visita cada um dos Teus filhos, Senhor. Visita cada casa, Pai, que tem aberto as portas para Ti, Senhor. Oh, Paizinho, somos necessitados e dependentes de Ti, ó Deus. E queremos Te pedir, Senhor, que Tu venha nos encher com a Tua graça, Pai amado. Oh, Senhor, sabemos que é favor imerecido, Deus. Por isso somos tão gratos a Ti, Pai amado. Senhor, queremos que Tu faça a Tua vontade nesse lugar e nas nossas vidas, Senhor. Vá transformando, Senhor. Se for necessário, nos quebra para nos fazer de novo, Pai. Porque em Ti nós confiamos, Senhor. Oh, Paizinho, cremos, Senhor, na verdade da Tua palavra, Senhor. Sabemos que Tu és real, Pai. Cremos nos Teus milagres, Senhor. Nós somos milagres nas Tuas mãos, Pai. Por isso Te honramos, Te bendizemos, Senhor. E Te pedimos, Pai, que a Tua vontade, Senhor, seja realizada, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa esse culto, Senhor. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Estamos aqui, Senhor, por Ti e para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias, glórias a Ti, ó Pai. Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quando mais baixo estiver, rendido, prostrado aos Teus pés, transforma-me. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor. Não sou nada sem Tua presença, ó Deus. Te queremos, Senhor. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar. Oh, Senhor, queremos nos aproximar de Ti, Pai. Tu és santo, Senhor. Nos limpa, Pai. Nos purifica, Senhor. Queremos acesso a Ti, Pai. Precisamos de um encontro verdadeiro, Senhor. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Sei que sou barro, Senhor.
presença, ó Deus. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Mas de mim como assim desejar? Aleluias, Pai. Glórias, glórias a Ti, Senhor. Só Tu sabes, Deus, o que é melhor para cada um de nós, Pai. Nos coloca do Teu jeito, Senhor. Aleluias. Aleluias, Senhor. Glórias, glórias, glórias a Ti, ó Pai. Santo é o Teu nome, Jesus. Glórias a Ti, Deus. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. aleluias. Obrigada, Pai. Deus tão tremendo, tão grandioso. Tem tanto amor por nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por acreditar em nós, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Glórias, glórias, glórias a Ti. Santo, santo, santo és Tu, Pai. Aleluia, Jesus.
viver, faz brilhar teu rosto sobre mim. Aleluias, aleluia, Senhor. Glórias, glórias, glórias a Ti, ó Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Ti, Pai. Nessa hora eu quero fazer um convite a você. Está lá em Salmos 96, do 7 ao 9. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos átrios, nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Glórias a Ti, Senhor. Aleluias. Esse é o nosso momento de oferta. E eu convido você a vir dar honra e glória ao Senhor, porque só Ele é digno de receber toda a nossa honra e toda a nossa glória. Amém? O Senhor tem te dado a oportunidade de contribuir com o reino dele. E isso é mais um motivo de alegria e satisfação. Amém, irmãos? Aleluia, Senhor. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que quero é orar e consagrar ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que quero é orar e consagrar ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou fechar com Jesus e ser só de Deus. Vou me santificar pra não me enganar com banquetes. E na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Oh, eu sou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que força tiveram pra vencer. Eu sou de Deus separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Oh, eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Agora vamos fazer pra valer agora, então? Vamos fazer pra valer? Vocês vão bater palma junto comigo, então? Amém? Amém ou não amém? Então vamos de novo? Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que quero é orar e consagrar ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que quero é orar e consagrar ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou fechar com Jesus e ser só de Deus. Não me santificar pra não me enganar com banquetes. Na Babilônia dizer como Daniel: cante aí, cante. Eu sou de eu sou de Deus
separado pro santo omício. Não troco minha bênção por nada. Oh, eu vou pro céu, vou morar e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Oh, yeah. Oh, yeah. Aleluia! Aleluia, Senhor. Vamos orar pelas suas ofertas. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós realmente nos alegramos, Pai amado, quando estamos na Tua presença, Pai. Por isso te pedimos, Senhor, permaneça em nós, Pai amado. Conserve, Senhor, a alegria do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, Pai. Senhor, a Tua igreja coloca diante de Ti, Senhor, as suas ofertas, Pai. E em nome de cada ofertante e a cada oferta, eu te peço, Senhor, que Tu recolhas cada uma delas, Senhor, e retribua aos Teus filhos, conforme diz a Tua palavra, Senhor. Que cada um prospere, Senhor. Que as famílias prosperem, Senhor. Que não haja, Senhor, falta, Pai amado. Que não haja, Senhor, nenhuma necessidade que o Senhor não venha suprir, Senhor amado. E nós sabemos, Pai, que o Senhor ainda dá muito mais do que nós pedimos e pensamos, Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Recebi um novo irmão, precioso és para mim, querido irmão. Cada um de Glória ao teu vocês é nome, muito Jesus. precioso para nós, amém? Amamos vocês. Aleluias, Pai. Nosso fundinho musical aí, Marcos. Nós estamos lendo, quem lembra? Mateus, não, 7. Mateus 7, versículo 13. Mateus 7, 13. Amém? Amém ou não amém? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A minha versão diz assim: entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo, e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai, pela tua palavra. Te bendizemos, Senhor, por aquilo que já tem falado aos nossos corações durante tanto tempo, Senhor. Esses versículos, Senhor, do Sermão do Monte, têm feito a diferença nas nossas vidas, Pai. Te louvamos por eles, Senhor. Te pedimos, Senhor, que tu venhas continuar falando conosco, nos orientando, nos ensinando, nos exortando, nos disciplinando, Pai. Bendito seja o teu nome, te louvamos
e te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Nós temos estudado aqui, né? O Estatuto do Reino, né? Que é composto pelos livros de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Nós já estamos quase finalizando, nós já estamos em Mateus 7, 13 e 14. E praticamente esses versículos 13 e 14 são a finalização do capítulo e do Estatuto do Reino. Mas Deus sempre tem coisas novas para falar conosco. Até esse momento, irmão, Jesus vem ensinando sobre como é ser um cidadão do reino. Jesus tem falado conosco sobre coisas que às vezes a gente passa despercebido durante o nosso dia a dia. Jesus tem nos mostrado quais são as características daquele que vai se tornar um dia cidadão do reino dos céus, né? Vai haver um momento onde Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja, e aqueles que subirem com Jesus vão fazer parte de um reino, de um lugar. E esse lugar chama-se Reino dos Céus. E para eu fazer parte, para você fazer parte desse reino, não pode ser de qualquer forma. Precisa se enquadrar nas características daquilo que Jesus ensinou. E Ele nos deu, durante todos esses meses, né? Nós estamos desde quando, gente, falando sobre isso? Nós estamos pregando aqui sobre Mateus capítulo 5, 6 e 7, desde julho, né? São 3 capítulos, ó. Mas olha quanta coisa Deus tem falado conosco. Deus tem mostrado para cada um de nós o que é verdadeiramente ser um cidadão do reino dos céus. E eu vou fazer assim um apanhado daquilo que a gente viu até agora, né? Para a gente entender o que é ser um cidadão do reino dos céus. Algumas informações que Jesus nos deu, a maior delas está nas bem-aventuranças, né? Jesus falava assim: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Só nessas bem-aventuranças foram esses aqui. Mas Jesus completou mais: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós temos que amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos odeiam, não odiar e não matar. São algumas características daqueles que são cidadão do reino. Arrancar o que nos faz pecar. Se teu olho te faz pecar, arranca. Ou se tua mão te faz pecar, arranca. Não quer dizer que você vai pegar sua mão e vai arrancar literalmente, mas Jesus está dizendo assim: olha, está exagerando para você entender. Se aquilo que você identificou te faz pecar, você tem que tirar da tua vida. Se tão somente olhar para uma pessoa, ou uma mulher, ou um homem, desejando, nós já estamos pecando, né? Porque muitas vezes a gente acha que a prostituição ou a fornicação é ligada somente ao toque. Mas não, Jesus está dizendo: se tão somente você olhar desejando, você já está pecando. Se alguém bater na sua face, você entrega a outra. Se alguém pedir a sua capa, dá-lhe também a tua túnica. Se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminha 2. Irmãos, são características daqueles que são cidadãos do reino. E Jesus, ele fazendo isso, ele tira a frieza da letra. Quando a gente somente lê as leis que haviam para o povo judeu, de Moisés, a gente achava que aquilo ali era só uma coisa física. Mas Jesus agora tira do físico, presta atenção aqui, irmãos,
tira do físico e leva para o espiritual. Agora não é mais somente quando você mata alguém. Jesus diz assim: se você tão somente odiar aquela pessoa, você já está matando. Jesus, ele eleva o nível da lei, né? Por isso que Jesus diz assim: eu não vim para destruir a lei, para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. E aí Jesus, ele faz um paralelo dizendo assim: olha, se você quiser vir após mim, o que você tem que fazer? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e então siga-me. Olha o que Jesus está propondo para mim e para você. Ele está dizendo para mim: olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E se eu sou seguidor de Jesus, eu tenho que seguir aquilo que o meu mestre me manda fazer. O que o meu mestre me manda fazer está descrito aqui. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Ele elevou o nível da lei. Alguns discípulos, ali em Israel, haviam vários mestres, rabi, eles chamam. E alguns discípulos de outros mestres começaram a largar os outros mestres e ir até Jesus, porque achavam que Jesus era mais maleável, mais fácil de se levar. E aí Jesus começou então a explicar para eles o que era o entendimento dele da lei. Jesus começou a mostrar para eles como ele interpretava a lei. E quando ele chegou nesse ponto aqui que a gente acabou de ler, muitos daqueles discípulos que tinham deixado outros mestres falaram assim: não, eu não consigo seguir Jesus desse jeito. Voltavam para os mestres antigos, porque achavam que Jesus estava além daquilo que eles podiam suportar. Só que Jesus diz assim para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando eu me torno discípulo de Jesus, quando eu sou seguidor de Cristo, estou debaixo da proteção de Jesus. Jesus está me garantindo que as aflições que eu vou ter nessa vida, os problemas que eu vou ter nessa vida, podem até ser difíceis de interpretar, até difíceis de encarar, mas se eu tenho Jesus como meu discipulador, como meu mestre, as minhas lutas agora se tornam dele. E é ele que vai me dar solução para os meus problemas. Eu não vou mais correr atrás, como também não vou correr mais atrás de bênção, porque a palavra de Deus me garante que as bênçãos chegarão até mim. Então tem dois lados, irmãos. Tem sim a dureza da interpretação, que pode parecer mais difícil, mas com Jesus nós vamos vencer até a dura interpretação daquilo que ele está dizendo. Mas também tem a bênção de seguir a Jesus e saber que quando eu estou com Jesus, eu não vou mais precisar sair correndo atrás das bênçãos, porque elas vão vir atrás de mim. Isso é a certeza de quem você está servindo. Paulo, quando servia aos reis e matava os crentes, ele era soberbo, orgulhoso, cheio de si mesmo. Ele ardia em fúria contra os crentes. Mas um dia ele encontrou com aquele que seria o seu discipulador, o seu mestre, e o derrubou e deixou cego, para mostrar para ele que ele não era nada. Muitas vezes, irmãos, nós entramos em momentos de dificuldades, em momentos de cegueira, em momentos de queda, é porque Jesus quer se apresentar a nós, quer mostrar para a gente quem Ele é, que Ele é capaz de mudar o nosso estado em qualquer momento, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Paulo, que chamava-se Saulo naquele momento, identificou de cara quem era ele. Quem és tu, Senhor? Ele entendeu que havia alguém maior do que ele. Ele entendeu que ali se apresentava alguém com o qual ele não podia lidar.
Jesus está se apresentando para você aqui nessa noite. Talvez você esteja passando pelo momento mais difícil da sua vida. Talvez você não saiba nem como lidar com esse problema. Aí é que eu te falo, que muitas vezes Deus coloca uns problemas para nós, para que a gente não enxergue a solução. Porque Ele é o dono da solução. Ele quer dar a solução para o seu problema. Ele não quer que você fique se desgastando mais, procurando em tantos lugares, buscando. Ele quer que você reconheça que Ele é o único e suficiente na sua vida. Então, irmãos, Jesus está mostrando para os discípulos deles ali, para aqueles que estão ouvindo a palavra, Jesus está mostrando para ele, olha, se você realmente quer ser meu discípulo, se você quer realmente ter um dia a entrada no reino dos céus, você precisa se dedicar a fazer isso, a buscar do jeito que está escrito aqui. Não pode mudar um tio. A Bíblia fala que aquele que retira um tio da palavra de Deus seja considerado anátema, amaldiçoado. Esses dias eu fiz uma postagem sobre uma situação que aconteceu, não da igreja evangélica, mas a pessoa que viu a postagem se sentiu ofendida e veio me criticar. E a crítica que ele me fez foi dizendo que o líder máximo da religião dele era soberano. Soberano. Aí eu falei assim, cara, eu acho que você não conhece a palavra de Deus. Deuteronômio diz que Deus é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. Se o seu líder se considera soberano, existe um soberano sobre ele, que comanda todas as coisas. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter conhecimento daquilo que nós estamos falando, porque pessoas têm conhecimento de dogmas, de leis da sua própria religião, e eles vão lutar por aquilo até o final. Se você não conhecer o seu Deus, está arriscado você cair na conversa. E essa pessoa ficou lá debatendo, mas a gente entende que, na verdade, ela só debate porque ela não conhece o Deus verdadeiro. Aquele que Paulo conheceu, que mostrou para ele que existia alguém maior. Que quando a gente conhece um Deus verdadeiro e maior, a gente entrega a nossa vida para Ele. E quando eu entrego a minha vida para Jesus, irmãos, Ele toma conta. Eu não preciso mais me preocupar com o dia de amanhã, porque a própria palavra diz que o dia de amanhã cabe a si mesmo. Você não precisa se preocupar, não é que você vai deixar de trabalhar, você vai deixar de fazer as suas obrigações, não. Mas você não precisa se preocupar com o teu sustento. O necessário Deus vai colocar na sua mesa. Aquilo que é para você sobreviver, Deus vai te dar. Talvez o seu trabalho vai trazer um conforto maior, alguma coisa melhor, mas o sustento de Deus sempre vai existir. E Ele diz para nós aqui, para os discípulos dele e para nós hoje aqui, para nós entrarmos pela porta. Muitos não entendem o texto que Jesus está falando. Muitos não conseguem interpretar aquilo que Jesus está dizendo. E Paulo, num texto que ele diz lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 7, ele vai dizer por que às vezes nós não entendemos aquilo que Jesus está falando, né? Tem como abrir aí, Marcos? 1 Coríntios 3, versículo 1 a 17. Jesus colocou esses ensinamentos há mais de 2000 anos. Nos ensinou como ser um cidadão do reino dos céus. Mas muitos não conseguem compreender. Muitos não conseguem usar esses ensinamentos na própria vida. De 1 a 7. Por muito menos, irmãos,
num problema que você talvez encontre, por coisas que você encontre pela sua própria vida, por muito pouco a gente deixa de seguir Jesus. E aí Paulo vai dizer por que a gente deixa de seguir Jesus. Paulo diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e nem andeis segundo os homens, andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quando eu conversei com esse rapaz pelo Facebook e mostrei para ele essa notícia, ele estava defendendo um homem, o entendimento de um homem. E eu mostrei para ele, cara, eu não estou defendendo o entendimento de homem, eu estou defendendo o entendimento daquilo que é santo, daquilo que é de Deus, daquilo que vem da parte do Altíssimo. Então Jesus está mostrando para nós, olha, para você realmente ser do reino de Deus, para você ser como um cidadão do reino, é preciso deixar de ser menino e começar a entender que nós precisamos crescer. É preciso deixar de ser carnal para voltar a ser espiritual. Porque essas coisas aqui, irmãos, não se entende na carne. Essas coisas só vou entender quando eu me tornar espiritual. Como é que eu me torno espiritual? Quando eu deixo as coisas da carne para trás. E só quem cresce na graça e no conhecimento de Deus, deixa essas coisas para trás. Quando Jesus fala sobre essas coisas, Ele está querendo nos levar ao entendimento de ser adultos espirituais. Ele quer nos tirar do estado de meninice. Ele quer nos tirar do estado de qualquer coisinha nos tira da presença de Deus. Eu lembro quando eu comecei no Evangelho, teve uma situação, né? Lá onde a gente era, que toda quinta-feira tinha rodízio de pregação. A gente ia nas igrejas, pregar, aquela coisa toda. Aí num belo dia, eu fiz uma malcriação lá com alguém, me irritei com alguém lá, e não fiz o que aquela pessoa tinha me pedido para fazer. Aquela pessoa era superior a mim espiritualmente na igreja. Eu não tinha entendimento nenhum de submissão à autoridade, não sabia o que era obedecer, mas estava pregando. E eu me senti ofendido porque ele quis trocar como é que se diz? A pessoa que ia pregar. Era eu para pregar naquela semana, ele foi e trocou para uma outra pessoa. E aquilo me... Nossa, que desaforo. Eu saí bufando da igreja. Saí tão... Ai, irmãos, eu já era casado com a Geise. Eu saí tão, né, por conta da igreja, que eu esqueci Geise e Emanuel dentro da igreja. E fui embora. Quando eu estava chegando em casa, meu Deus, cadê minha esposa e minha filha? De tão possesso que eu estava, Deus me livre, né? Está repreendido isso. Aí eu chego lá em casa, voltei para pegar minha esposa e minha filha. Estava elas duas lá paradas lá na porta da igreja. Falei, entra. Aí elas entraram. O que aconteceu? Aí eu expliquei depois para elas lá. Aí a minha esposa, que era muito mais espiritual do que eu, virou para mim e falou assim: mas você não vai sair da igreja assim. Que eu já tinha decidido que eu ia sair. E ela falou para mim assim: não saia. Desse jeito você não sai. Saia quando o Espírito te mandar sair. Desse jeito não.
Eu era menino. Apesar de estar pregando, apesar de estar de terno e gravata, apesar de estar ali no púlpito, eu era menino. Eu não sabia o que eu fazia. Daí o perigo de você colocar um neófito na fé. Porque quando o inimigo se levanta, irmãos, quem é novo na fé, quem está recente na fé, não aguenta a batalha. A gente tem que se apegar ao Senhor. Quanto mais eu busco, mais a presença do Senhor vem. Quanto mais eu oro, mais o Senhor me responde. Quanto mais eu jejuo, mais eu venço. Então Jesus está ensinando para os discípulos a se tornarem homens, adultos. E Ele está ensinando para nós aqui hoje que nós precisamos deixar de ser menino, para agora nos tornarmos adultos, para podermos resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso é muito bom falando, né? Mas quando você vai na prática, quando você está sendo abalroado por Satanás, você precisa ter a sua fé firmada na rocha. Por isso que aquela comparação daquele que constrói a sua casa na rocha e constrói a sua casa na areia. Aquele que constrói a sua casa na rocha, veio a chuva, veio a enchente, veio as águas, deram na casa, mas a casa continuou firme. Mas aquele que construiu a sua casa na areia, vieram as chuvas, vieram as águas, as enchentes, deram na casa e o que aconteceu? Foi grande a sua ruína. Por quê? Porque as mesmas lutas que aconteceram numa, aconteceram também na outra. Por que numa ficou em pé e na outra caiu? Porque uma estava firmada sobre a rocha inteira. A outra estava firmada sobre fragmentos de rocha. Não era a rocha inteira. O que isso ensina para nós? Quando você está firmado em toda a palavra, toda, pode vir qualquer coisa. Pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir enchente, pode vir problema, pode vir qualquer coisa. Você vai continuar firmado na rocha. Mas se você estiver firmado em fragmentos da rocha, ou seja, eu conheço um versículo aqui, conheço outro versículo ali, eu conheço um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, mas não conheço a totalidade da palavra. Sabe o que vai acontecer? Você não está firmado em lugar nenhum. Pode acontecer de na hora que a chuva vier, o problema chegar, você não consiga resistir, a sua casa vai afundar, vai ruir. Jesus, Ele quer nos ensinar a nos tornarmos pessoas que estão firmadas na rocha. Pessoas que não vão ter medo, que não vão temer as tempestades da vida, os problemas que ocorrem, que não vão temer as investidas do maligno. O Senhor quer que você seja um verdadeiro discípulo dele, que ande segundo a palavra de Deus, que não ande segundo dogmas. O dogma é quando você constrói a casa sobre a areia. Você conhece alguma coisa, uma parte, mas não conhece Jesus totalmente. Quando eu conheço Jesus totalmente, eu não preciso temer as aflições do dia a dia, os problemas que vêm. Eu vou ficar triste? Vou. Vou me abater às vezes? Vou. Mas eu não vou ser destruído. Eu vou até às vezes ser envergado, mas eu não vou ser quebrado. Eu vou continuar firme, porque eu sei que o meu Redentor vive. E Ele, quando eu peço, Ele se levanta em meu favor. Ele olha por mim, Ele olha por você. Quando eu tenho a Jesus como meu mestre, irmãos, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu posso pedir e Ele vai me responder. E mesmo que Ele não me responda, eu sei que Ele está guardando a minha vida. Não preciso ter medo. Jesus quer que você seja esse tipo de discípulo, de discípula, que conheça o seu mestre em profundidade. Não é conhecer só de ouvir falar.
Mas Jó dizia já isso, né? Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É diferente. Por que a visão dele foi aperfeiçoada? Porque Deus tirou ele do lugar seguro. Deus tirou ele da acomodação. Jó tinha tudo. A Bíblia diz, começa a dizer lá, Jó era um homem, havia um homem na terra de Uz, que era fiel, reto, temente, e desviava-se do mal. Cara, ele tinha 10 filhos, ele tinha um monte de gado, tinha riquezas, tinha tudo. O que mais ele queria? Mas existe um inimigo que está a nosso derredor, nos observando. E o inimigo que está vigiando a nossa vida, ele pode um dia atacar. Ninguém está livre disso. Mas quando Satanás requereu a vida de Jó para Deus, Deus deu um limite para Satanás. Até aqui você pode tocar nele, mas não vai tirar a vida dele. Quem é dono da sua vida? Quem é dono da sua vida? Se Deus é o dono da sua vida, Satanás tem um limite para te atacar. Ele não vai te atacar totalmente. E não vai te atacar para sempre. Ele vai parar. Tem momentos que nós vamos sofrer. Tem momentos que nós vamos ter tristezas. Mas a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã. Nós temos a esperança no dia seguinte. Quando o sol brilha, Jesus está dizendo, ó, mais uma vez, Deus te deu mais uma oportunidade de fazer a coisa certa. Jesus está querendo que você faça a coisa certa. E Ele nos mostra isso. Quando eu conversei com essa pessoa, né, sobre isso, eu lembrei de um texto que a gente leu aqui, que Jesus diz para nós, para não sermos hipócritas, né? E hipócrita, quando você vai ver no original, é como ele diz assim, não seja um ator, não seja uma pessoa que interpreta alguma coisa, mas seja aquele que vive o evangelho do reino. Porque, irmãos, como Deus está nos olhando e vendo, existe também um outro lado que está nos observando, e Ele vê se nós estamos sendo sinceros ou não. Deus consegue sondar o meu coração e minha mente. Satanás não consegue, mas ele nos julga pelas nossas atitudes. Ele vê que nós não estamos sendo sinceros. Não sejas hipócritas, de fingir que você é alguma coisa, mas no fundo, você não está sendo aquilo que você está dizendo que é. Jesus está falando para nós, olha, eu estou te mostrando onde estão os teus pontos fracos. Você quer enfrentar as lutas do seu dia a dia? Então, ouça aquilo que Jesus está falando para nós. Jesus está falando assim, olha, você precisa ser como eu te ensino, né? Como eu tenho te mostrado, como eu tenho colocado diante de você, a minha palavra. E ele fala isso tudo aqui que ele falou, ele diz assim para nós agora, entrai pelo portão estreito, ou pela porta estreita. Na minha versão está portão estreito. Jesus está mostrando para nós que existem dois caminhos, né? Um que a porta é estreita, o caminho é estreito e tem um fim. O outro, a porta é larga, o espaço é largo, o caminho é largo e também tem um fim, mas ambos são diferentes. Jesus está falando para nós, irmãos, essa noite aqui, que você precisa escolher o caminho estreito. Mas muitas vezes, a gente prefere escolher o caminho largo, porque todo mundo está indo por ele.
A multidão está andando segundo aquele caminho. O que a gente tem visto aí é que existe uma porta larga, né? Onde tudo é mais fácil, tudo passa mais fácil. Eu consigo levar as minhas bagagens. Eu consigo levar aquilo que eu quero. Eu consigo andar tranquilamente. Ninguém fica me cobrando nada, né? Aparentemente seria melhor escolher essa porta, né? Pois levamos tudo o que temos e podemos passar juntamente com outras pessoas. É como se eu até passasse por essa porta despercebido. Ninguém me visse. Porque é tanta gente passando por essa porta. Mais um. Ninguém vai perceber mesmo. Mas existe um que conhece até o nome de cada estrela. E olha que existe estrela, hein? Bilhões e bilhões de estrelas. Ele conhece todas elas pelo nome. Será que ele não vai te conhecer? Será que ele não sabe quem você é? Ele está te vendo lá no meio da multidão. Ele está te vendo entrando pelo portão largo. Ele está te vendo carregando tudo que você quer. Ele está te vendo. Mas ele coloca diante de nós uma escolha. Ele diz assim: eis que coloco diante de vós dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Jesus diz lá atrás. Mas ele diz assim para nós: mas escolhe, pois, o caminho do bem, para que você viva. Jesus está nos dando dicas aqui. Está dizendo para você: você quer viver? Você quer ter uma vida boa, abençoada, no reino dos céus? Você quer viver comigo? Você tem que desprezar essa porta. Você tem que deixar essa porta larga de lado. Mas, irmãos, a porta larga é uma tentação. É muito mais fácil eu deixar de fazer as coisas da palavra de Deus para fazer as coisas da porta larga, porque são mais prazerosas para a minha carne. As coisas do Senhor precisam ser com esforço. A palavra de Deus diz assim: se você quer adquirir o reino dos céus é adquirido por esforço. Vai demandar muito mais força para você entrar no reino dos céus. Por isso que eu não acredito nesse evangelho barato que está sendo pregado aí. Venha como você tiver, fique como você tiver, ande como você quiser. Isso não existe. Jesus nunca falou assim. Jesus é radical. Nós falamos aqui, não falamos? Se o teu olho te faz pecar, você tem que fazer o quê? Colocar um colírio? Pingar um colírio Moura Brasil? É isso? Jesus não está dizendo para nós pingarmos colírio. Ele está dizendo assim: arranca o seu olho fora. Se a tua mão te faz pecar, faz um curativo nela, ou então amarra ela dentro do teu bolso, não deixa ela pecar. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo: arranca, corta fora, tira a raiz do problema, do pecado, porque é melhor você entrar no reino dos céus com um olho só do que não entrar. É melhor você entrar no reino dos céus com uma mão só do que não entrar. Jesus não está olhando para nós dizendo assim: olha, você precisa entender que você vai trocar 80 anos da sua vida por uma eternidade. Irmãos, o mundo está trocando 80 anos de vida por uma eternidade, perdendo a eternidade com Deus por causa de 80 anos. Jesus está dizendo para nós: você quer ser meu discípulo, você tem que prestar atenção no que é porta larga e no que é porta estreita. Você tem que identificar o que está te levando para a porta larga, para deixar de lado isso. Essa porta larga que você às vezes entra, ela te leva para um caminho. Ela não te leva para o caminho. Ela te leva para um caminho. Um caminho de facilidade. Num primeiro momento é um caminho de mais fácil acesso, sem dificuldade. Porém,
esse caminho largo tem um destino. Lembra que Jesus disse: eu sou o caminho. Depois a gente vai falar sobre isso. Tudo, irmãos, que se refere a Deus, Satanás vai querer imitar. Tudo. A trindade divina tem uma trindade satânica. Você sabia disso? A trindade divina é Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade satânica é falso profeta, anticristo e Satanás. E eles estão prestes a se revelar. Falta muito pouco para se revelar. O destino da porta larga. Você sabe qual é o destino da porta larga? Quando entramos pela porta larga e caminhamos pelo caminho largo, parece tudo muito fácil. Parece muito bom. As pessoas até pensam assim: olha, eu estou tendo uma vida muito boa, né? Sigo a um dogma, sigo a uma norma de homens, e está tudo certo. Durante muito tempo, muitas pessoas podem até viver uma vida tranquila, mas quando chegar no último dia, e eu tiver, e você tiver que se apresentar diante do grande trono branco de Deus, isso está descrito lá em Apocalipse, todos irão se apresentar diante do grande trono branco de Deus. Pequenos, grandes, gordos, magros, os maiores, os maiorais, os pequenos, os menores, todos, brancos, negros, pardos, todos. Os mortos também ressuscitarão para se apresentarem diante do grande trono branco de Deus. E quando eu e você estivermos sendo levados para esse lugar, para essa sala, a palavra de Deus diz que os céus e a terra vão estar saindo de lá de tanto temor que existe naquele lugar. E os anjos vão nos levar até lá, quer nós queiramos ou não. E nós vamos entrar naquele lugar, e vai haver naquele lugar um trono branco. Você imagina de que tamanho seja esse trono? Você sabe quem vai estar sentado naquele lugar? Quem vai estar sentado naquele lugar é um homem que na palma da sua mão cabem todas as águas da terra. Você imagina isso? Todas as águas de oceanos, todas as águas de rios, todas as águas da terra cabem aqui, na palma da mão dele. Você já imaginou que tamanho de homem que deve ser? A palavra de Deus diz que os pés dele estão sobre o globo da terra. É como se fosse uma bolinha de gude. A terra para ele. E é nessa sala que eu e você vamos entrar e nos apresentar diante do Senhor. Esse Deus que nós servimos, Ele vai nos julgar nessa hora. E Ele vai passar a nossa vida ali e vai mostrar aonde nós erramos. Se por acaso nós não nos arrependemos, Ele vai olhar para nós e vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Você pode ter tido uma vida muito boa, pode ter tido uma vida de rei, mas se você não se enquadrou de acordo com a palavra de Deus, vai chegar essa hora onde Deus não vai te conhecer. Não vai. Mas se nós fizemos a vontade de Deus, como diz as Escrituras, não é como eu quero, não é como um dogma, mas é como diz as Escrituras, a frase que Deus vai dizer para mim e para você é: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Essa frase que eu quero que eu e você possamos ouvir. Essa frase. Mas para isso, irmãos, é preciso seguir a palavra. Seguir aquilo que Jesus está ensinando. E Jesus está dizendo: não escolhe a porta larga. Não escolhe aquilo que é mais fácil. Não escolhe aquilo que a tua carne quer que você faça. Porque a tua carne luta contra o teu espírito.
Aquilo que é carnal quer suplantar aquilo que é espiritual. Para que você vá para o inferno, para que você não veja Jesus, para que você não entre no reino de Deus. Mas Jesus está dizendo que se você seguir a Ele, existe uma porta estreita que você pode entrar. Ainda bem que existe uma porta. Ainda bem que existe uma porta. João 10, versículo 7 até o 10 diz assim: então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Plenamente. Jesus é a porta da nossa salvação. Existe uma salvação. Existe algo que a gente possa passar por ele. É estreito. Só cabe uma pessoa. Eu não posso levar bagagem nenhuma. Mas Jesus está dizendo: o que você tem que fazer é largar tudo aquilo que é teu e entrar pela porta chamada Jesus. A salvação está em Jesus. Não existe outro. Quando você entra por essa porta, irmão, Jesus nunca mentiu para nós. Ele disse que a porta é estreita, e Ele diz para nós também que o caminho é estreito. Muitos dizem aí: não, você vai ter um caminho estreito no início, mas depois vai ser mais fácil. Jesus não diz isso. Jesus diz que a porta é estreita e o caminho é estreito. Não adianta você querer levar nada com você, né? Certa vez Jesus convocou os discípulos para fazerem uma evangelização. E Jesus diz assim: não leve nada mais do que o seu alforje, que era aquela bolsinha que eles levavam, né? Não leve mais nada do que isso. Vocês não precisam de mais nada. E ali dentro estava tudo que eles precisavam: a palavra de Deus, uma água, só. Se eu tenho a Cristo, Adonai é o meu pastor, não preciso de nada, né? Muitos conhecem esse texto como: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o texto original diz assim: Adonai é o meu pastor, não preciso de nada. É bem diferente, né? Nada me faltará, de que não preciso de nada. Se Adonai é o meu pastor, Ele vai suprir tudo que eu preciso. Se Adonai é o seu pastor, Ele vai suprir tudo que você precisa. Você não precisa de mais ninguém, você não precisa de mais nada, você só precisa de Adonai do teu lado. Só Ele. Essa porta vai te levar no caminho, e o caminho diz assim, João 14,6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está mostrando para você que não existe outra coisa, não existe outro caminho, não existe dogma, não existe conselho, não existe nada que vai te levar para o céu, senão o próprio Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho, não, o caminho. Só existe esse. Tudo que eu tento fazer diferente da palavra de Deus é um caminho. Mas tudo que eu fizer dentro da palavra de Deus é o caminho. Eu estou seguindo o caminho certo. Jesus está mostrando para nós: você precisa entender que é dessa forma. Não pode ser feito de outro jeito. Quando eu sigo nesse caminho, esse caminho vai ter um destino. E o destino é diferente da porta larga. O destino da porta larga é a perdição. É o fundo do poço, né? É no lar do inferno.
é junto com Satanás. Mas o destino que é preparado para nós, por Jesus, é a vida eterna com Deus. E a vida, quando ele diz aqui, né, que ele tem a vida para nos dar, que o caminho que leva à vida, ele quer tanto que você tenha uma vida plena aqui nessa terra ainda, como ele quer que você tenha a vida eterna com Deus. Não pense que Deus não quer que você seja abençoado aqui nessa terra. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se você buscá-lo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, ele vai te abençoar aqui também. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. A palavra de Deus é verdade. Ela sempre cumpre aquilo que ela promete. Sempre cumpre. Jesus sempre cumpre. E ele está dizendo então que você vai ter a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única solução para a nossa vida é Jesus, irmãos. Mas tem algumas características, né? Jesus disse que somente alcançaremos a verdadeira vida se entrarmos pela porta estreita e andarmos pelo caminho estreito. Tem algumas características. Porta estreita. Só passa um de cada vez. Isso quer dizer que a sua mãe não vai poder te ajudar. Você não vai poder ajudar a sua filha. Lucas não vai poder ajudar a Tainá. A Tainá não vai poder ajudar o Lucas no caminho, na caminhada, passar pela porta. Você pode mostrar para ele a porta. Você pode mostrar para ela a porta. Mas só passa um de cada vez. Não dá para passar junto. Na porta larga, passa um monte de gente. Que vai todo mundo para a perdição. Mas na porta da salvação, na porta estreita, é um de cada vez. É individual. Salvação é individual, não é coletiva. Depende de você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não dá para eu querer salvar minha filha, não dá para eu querer salvar minha esposa. Não. É você que tem que crer. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então depende de mim acreditar que Jesus é o meu Salvador. Depende de mim andar nos caminhos que Jesus ensinou. Depende de mim buscar a excelência de andar com Jesus. Depende de mim, depende de você. Depende de você. Outra coisa, teremos que deixar as nossas bagagens para trás. Tudo aquilo que a gente acha que é importante, talvez seja isso que você tem que deixar para trás. Porque a bagagem também não passa na porta e muito menos no caminho. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Requer esforço, sabe? Eu fico imaginando na minha mente aqui como que deve ser esse caminho. Como é que deve ser essa porta? Deve ser mais estreita do que essa porta aqui. Para passar apertadinho, né? Deve ser aquele caminho igual você passa entre as rochas, né? Você tem que às vezes ficar de lado assim. Minha barriga talvez não ia ser meio complicado. Mas Jesus dá um jeito, porque Ele sabe como é que eu sou. Mas Ele diz assim, bagagem tu não pode levar. Aquilo que é fora da minha palavra, aquilo que é fora daquilo que eu ensino, você não pode levar. Porque a palavra de Deus você leva, sabe aonde que você leva a palavra de Deus? Sabe aonde? Aonde Jesus gravou? Nas tábuas do nosso coração. Então se a palavra de Deus estiver gravada na tábua do seu coração, ela está aqui dentro. Ninguém toma. Eu vou poder ir sozinho, vou poder sem levar bagagem nenhuma. Jesus está aqui. Jesus está aí. Jesus está dentro de você. Ele escreve, não com tinta, mas ele escreve com pena de ferro. Ele não precisa mais de tábuas da lei.
que agora Ele tem as tábuas do nosso coração. E Jesus quer escrever isso no seu coração, para que você nunca mais perca Ele de vista, para que você nunca mais deixe de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Lutas vamos ter, mas eu sei que Ele está aqui. Aqui dentro tem um culto acontecendo aqui, ó. Tem um púlpito aqui dentro, ó. Tem um altar aqui, ó, para Ele. E Ele sabe que está aqui, ó. Eu não preciso mais de nada. Eu tenho um altar aqui para Ele. Ele está sentado no altar aqui. Ele comanda a situação. Sabe como é que é? Ele tem me guardado. Ele tem guardado você. Ele tem guardado as suas vidas. E Jesus está tão preocupado conosco que Ele está falando com você de novo essa noite. Ele está falando com você, filho, filha. Olha por onde você tem andado. Porque muitas vezes, apesar de nós estarmos entrando pelo caminho da porta, pelo caminho estreito, existem momentos da nossa vida que a gente se esquece de Jesus. Quando a gente se esquece de Jesus, parece que aquele caminho se tornou mais espaçoso, se tornou mais agradável. Mas cuidado com aquele que é agradável, com aquilo que é espaçoso, porque pode ser que você tenha saído do caminho e entrado em outro. Cuidado. Jesus está dizendo para nós: olha para onde você tem andado. Qual o fruto que você tem dado? Qual é o fruto que você tem dado? Uma das maiores provas que Jesus colocou para nós sabermos se nós estamos no caminho, são os frutos. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto. Não pode um limoeiro dar laranja e nem um laranjal dar limão. Qual é o fruto que eu e você temos dado? O que as pessoas olham e veem quando estão conosco? Qual é, irmão, o caminho que você tem andado? O caminho é estreito, né? Jesus nunca nos enganou que ao passarmos pela porta estreita, o caminho seria estreito no início, porém depois se tornaria mais largo e fácil. Jesus nunca disse isso. Jesus diz em Lucas 9, 23, diz assim: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, passar pela porta, não é isso? Vir após mim é passar pela porta. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus no caminho chamado Jesus. Então Jesus nos convida para passar pela porta, mas Ele diz que você, quando passar por essa porta, você vai ter que negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Jesus. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim: olha, se você passar por mim pela porta, se você negar-se a si mesmo, se você levar cada dia sua cruz, me seguir, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Jesus está com você, irmão. Jesus está com você, meu irmão. Aquele que vence o mundo está conosco. Aquele que vence as aflições, as angústias do dia a dia, está conosco. E a garantia é essa: que se eu estou com Ele, fazendo a sua vontade, eu vou vencer também. O caminho que começou estreito, vai continuar estreito, até o fim. E por isso serão poucos os que conseguirão chegar até o final.
Para vencermos no final, precisaremos romper com a maioria que entra pela porta larga. Sabe aquela coisa? É mais fácil entrar pela porta larga. É mais fácil seguir aquilo que é espaçoso. É mais fácil seguir a minha vontade, aquilo que é da carne. Mas se você realmente quer ter a salvação, você precisa entender que você vai ter que romper com a maioria das pessoas que você andava. Você vai ter que romper com a maioria das coisas que você fazia. É radical, irmão. É radical. O caminho de Jesus não é popular. Presta atenção nisso. Pois é preciso corresponder a um viver incomum. Não é ser crente, não é ser popular. Porque a nossa vida é incomum, é diferente. Se a sua vida não está sendo incomum, e se a sua vida não está sendo diferente, tem algo errado. Se você está fazendo as mesmas coisas que a multidão está fazendo, tem algo errado. Jesus está mostrando para você, olha, viver com Cristo é algo incomum. Você vai fazer coisas que o mundo não faz. Você vai andar de forma diferente de como o mundo anda. A porta e o caminho estreito nos levam a ver quem nós somos. Durante a caminhada, conforme você vai passando pelas rachaduras, pelas fendas da rocha, ela vai te mostrando quem realmente você é. Como você está no seu preparo físico e espiritual? Como você está? Será que você está com fôlego para chegar até o final? Eu não tenho fôlego nenhum fisicamente. Mas espiritualmente, irmão, eu estou tentando. E vai requerer esforço nosso. Jejum. Você quer ver uma coisa que derruba Satanás? É quando você jejua mesmo. Isso derruba Satanás. Satanás perde até o rumo. Sabe por que às vezes a gente não vence Satanás? Porque a gente não jejua. Porque a gente não ora. Porque a gente não conhece as Escrituras. A Bíblia fala assim: errais por não conheceres as Escrituras. Errais. E aí nós tornamos a nossa vida um alvo fácil, né? Sabe aquele alvo assim vermelhinho assim que vai fechando e tem aí a pontinha lá é você. Satanás pega uma flecha maligna e não vai ter nem como errar. Agora, quando você jejua, quando você ora, quando você busca a Deus, como diz a Escritura, diz a palavra que nós nos revestimos de Cristo. E aí, Cristo nos esconde atrás dele. Ele toma a nossa frente. E tem uma outra religião que diz que fulana toma a frente, mas não é não. Jesus toma a nossa frente. Ele é o nosso escudo e broquel. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é. Não há mais ninguém, irmão, que possa te livrar do olhar do maligno. Só Jesus Cristo de Nazaré. Só há um intermediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Só Ele pode fazer isso. Não há mais ninguém. Eu estou falando alto mesmo para o pessoal saber que não tem mais ninguém. Não há mais ninguém que possa interceder por você. Só Jesus. Só Jesus. O caminho, a verdade e a vida.
A porta e o caminho estreito nos levam a ver quem nós somos. E qual é o nosso real relacionamento com Deus. Sabe aquela coisa? Você vai se relacionando tanto com Deus, que Ele vai te mostrando quem você é realmente. E quando a gente lê isso aqui, a gente começa a comparar, não é isso? Ó, ele diz aqui: os pobres de espírito. Será que eu sou pobre de espírito? Pobre de espírito, só vou falar esse. É aquele que você se empobrece de si mesmo, deixa o seu eu lá para fora e permite que quem te enriqueça seja o Espírito Santo de Deus. Será que nós somos pobres de espírito? Então, a Bíblia se torna agora um espelho para mim, onde eu vou ver os meus erros, onde eu vou ver os meus acertos, e eu vou comparar com a palavra. A palavra diz para eu fazer isso, então por que eu não estou fazendo? A palavra diz para eu fazer isso, e eu estou fazendo, então eu estou acertando. É um espelho para cada um de nós. Ele mostra qual é o nosso real relacionamento com Deus e nos leva a ter a percepção de que temos que abandonar o caminho do mundo externo. Deus vai colocar isso para você e para mim. Ele vai dizer assim: meu filho, você está entendendo agora o que é o mundo e o que é o reino dos céus? Você está entendendo que eu preciso que você deixe o mundo e venha para o reino dos céus, para você se tornar meu filho, minha filha? Esse representante dessa outra religião disse assim: olha, eu acho que os homossexuais poderiam ter o seu relacionamento civil legalizado. Não foi isso que ele disse? Porque todos são filhos de Deus. Não foi isso que ele disse? Todos são filhos de Deus. Só que a Bíblia diz que só é filho de Deus aquele que tem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha a heresia que o cara fala. E o mundo acata. Ninguém percebe. Ninguém fala nada. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Você precisa se solidificar na rocha, junto com Cristo. Porque a perseguição vai começar a acontecer. E se você não estiver firme na rocha, você vai sucumbir como aquela casa que está construída na areia. Que na hora que vierem as tempestades, as perseguições, ela vai ruir. Sorrateiramente, Satanás está começando a implantar o sistema dele. Você já viu o Pix? Já ouviu falar do Pix? O Pix é simplesmente o começo daquilo que Satanás vai fazer com uma moeda única. É o começo, é o começo. Já começou, já startou. E o jeito como nós enxergamos essas coisas, irmãos, vai fazer toda a diferença no final, se nós vamos ter a vida ou não. Não há como caminhar em dois caminhos, entendeu? Presta atenção numa coisa. Você está caminhando com Cristo ou você está caminhando com o mundo? Não há como você caminhar em dois caminhos. Não existe duas pessoas. Não existe duas personalidades. Não existe dois de você. Ou você está num caminho, ou você está no outro. Ou você está com Cristo, ou você está com o diabo. Jesus nos ensina que se realmente somos seu povo, se vivemos no seu reino, precisamos deixar de lado tudo quanto for depravado, tudo quanto for instintivo, tudo quanto for mundano, aquelas coisas que a nossa decaída natureza tanto aprecia. Jesus está dizendo para você, você precisa largar isso. Mas ele diz para nós que se você encarar esse caminho, andar por ele, o destino final para você é a vida com Cristo. O nosso destino final é a vida com Deus e a vida em Deus. Jesus nos convida a entrar pela porta, pois ele nos garante que cuidará de nós e que durante a caminhada seremos provados. Mas se estivermos com ele, também venceremos e no final receberemos a coroa da vida.
Isso está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Talvez o evangelho que está sendo pregado seja um evangelho de só vitória. Mas Jesus está nos convidando a sermos discípulos dele. Amém? Vamos estar de pé? Senhor, nós te louvamos nessa noite, te bendizemos. Senhor, que aquilo que foi gravado nas tábuas do nosso coração, elas fiquem ali realmente, Senhor, gravadas. E que nunca nós venhamos a perder aquilo que tem feito por nós, Pai. Tem nos ensinado a andar nos teus caminhos. Tem nos ensinado a andar conforme a tua vontade. Bendito seja o teu nome, por isso, Pai, te pedimos. Cuida de cada um de nós, cuida de cada irmão e irmã, de cada família. Senhor, cuida dessa igreja. Cuida, Senhor, daqueles que são os nossos irmãos em Cristo, Pai. Que nós possamos andar debaixo das tuas mãos, cobertos, Senhor, pelo teu poder, pelo sangue de Cristo. E enfrentarmos, Senhor, tudo que vier contra nós, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você seja abençoado, que tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Graça e paz.